Boa noite a todos. É muito bom, então, revê-los aqui, mesmo que de forma online, né? Um pouco à distância. Então, gente, eu vou deixar os microfones fechados, tá? Vou deixar os microfones fechados para a gente poder discutir nossa aula. E aí, ao final, então, eu abro para alguns questionamentos, beleza? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver uma parte interessante da hermenêutica jurídica, beleza? Deixa eu só esperar o negocinho aparecer para ficar tudo ok. Pronto, acho que agora está ok. Que são as chamadas amplas atribuições do juiz moderno, beleza? Gente, deixa eu colocar um negocinho aqui para ver, beleza. Essa aula de hoje nossa, ela está lá no livro do Marcos Maximiliano, beleza? É o livro de hermenêutica e aplicação do direito. Ele traz uma visão bem interessante a respeito dessas atribuições do juiz. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Quando está meio que admitindo, dá travada. Mas ele traz, então, essa responsabilidade que o magistrado tem na atual conjuntura, então, que nós estamos da análise do direito, joia? Muito embora seja uma aula bem teórica, né? A gente sempre faz assim uma aula teórica e a outra um pouco mais prática, né? É necessário, então, entender alguns posicionamentos teóricos a respeito desta parte. Meu Deus, hoje está travando tudo. Eu acho que está indo. Beleza? Então, olha só. Essa sociedade que nós vivemos hoje, ela é amplamente vigiada, né? Então, nós temos um controle o tempo inteiro da sociedade, joia? Ao mesmo tempo, as demandas, então, são levadas ao Poder Judiciário. E aí, o que acontece? Esse julgador não pode deixar de julgar sobre o argumento, então, que a norma ela é obscura, ou então a norma é incompleta, beleza? Então, o magistrado ele deve julgar diante das poucas ferramentas legislativas que ele tem, joia? Opa. Então, hoje o magistrado ele não fica preso apenas à letra da lei. Ele tem uma função de interpretar e aplicar essa norma de direito. Vamos aceitar o povo chegando. Vamos lá. Bom que eu não fico sozinho na sexta-feira. Depois sabe o que faz? Coloca lá, tira uma foto, coloca sextou, hashtag sextou, marca lá, ó, para a nossa alegria. Por isso que eu fico mais feliz ainda em vê-los aqui, ó. Beleza? Então, olha só, o magistrado, então, ele não está apenas preso à letra da lei, tá? E olha que nós temos muitas leis, muitas, olha? Então, ele deve analisar a norma, não apenas numa leitura isolada, ela já deve trazer uma formação, uma busca pela interpretação diante, então, dos casos práticos, correto? Vai lá, trava lá e volta aqui. Então, o que acontece, gente? As normas hoje, elas vão ficando cada vez mais longe do viés particular. Sabe por quê? Durante muito tempo, nós ficávamos esperando, parecia que uma norma feita para nós. Não, essa norma foi feita para mim. Ó. E hoje, ao contrário disso, ocorre um afastamento da norma diante do caso em espécie, joia? E aí joga ao intérprete, que é o magistrado, né, o aplicador da norma, a pegar aquela norma fria e ir fazendo a interpretação aos casos análogos, joia? Por isso o papel tão importante da jurisprudência dentro da interpretação hermenêutica, beleza? Cada vez que eu mudo, trava, mas tudo bem. Então, quanto mais a norma vai ficando próxima do indivíduo, maior é o número de questionamento que ele tem. Olha que interessante. Ao contrário do que nós imaginamos, uma norma muito particular, ao invés de trazer um menor número de demanda judicial, uma menor necessidade de interpretação hermenêutica,
Ao contrário disso, a população depende, então, ela vai criando questionamentos maiores em cima dessa lei mais completa. E isto vai gerando um número maior de litígio, tá? Então, recai a este magistrado, deixa eu sentar um pouco, recai a este magistrado, diante de um caso prático, fazer uma análise hermenêutica do caso em espécie, beleza? Então, eu pego uma norma, pego um caso, faço uma interpretação e no futuro, então, em casos análogos, ou seja, em casos parecidos da aplicação dessa lei, eu vou lá e capto o julgamento daquela outra norma. Então, tira um pouco a responsabilidade do legislador em criar norma, criar norma, criar norma. Cada vez a norma vai ficando mais particular, mais próxima. E, ao contrário senso, eu vou tendo um número muito maior de demanda judicial, as pessoas vão buscando a justiça com cada vez um número maior de interrogações, e isso, ao invés de facilitar a vida do jurisdicionado, vai gerando uma dificuldade muito maior, porque quanto maior o número de demanda judicial, maior é o lapso temporal, então, para o julgamento da demanda. Correto? Opa! Então, entenda uma coisa. O juiz, ele não cria lei. Não. Não é atividade típica do julgador criar uma lei. Recai a ele interpretar a lei. Joia? E isto é bem diferente. Então, enquanto... Deixa eu só colocar o mudo aqui, o pessoal que entrou, senão eu esqueço. Opa! Eu acho que está mudo. Eu acho. Enquanto, então, o Poder Legislador cria uma norma fria, recai ao magistrado fazer o processo hermenêutico de interpretação para aplicar. Então, não é o magistrado que cria a norma. Joia? Esta função acaba surgindo em caso da dúvida da interpretação. E aí, então, existem algumas ferramentas. Ao exemplo aí, em Roma, nós tínhamos a figura do pretor, tá? Só que o que acontece? Lembra quando nós analisamos aquele caso do Richarlison? E naquele caso ficou evidente o juiz expondo o seu pensamento? Isto não é interpretação da norma. O magistrado expor o seu posicionamento no momento de julgar não é a interpretação. Joia? Porque ele acaba julgando de uma forma parcial, ou seja, deixando a decisão ser contaminada pelos seus posicionamentos pessoais. Beleza? O que acontece? Depois daquela limitação dos poderes que nós tivemos, do poder legislativo, do executivo, né, houve, obviamente, uma limitação, então, desse julgador. Acredite, há tempos, quando eu falo tempos, em Roma, havia um momento que o pretor, que é o magistrado da época, podia criar norma em caso específico. Não é o que acontece hoje, tá? Então, o magistrado hoje, diante dessa necessidade de analisar os casos práticos em espécie, ele vai pegando as normas positivas e fazendo o processo hermenêutico, mas ainda ocorrendo o respeito às normas, à competência legislativa em legislar, correto? Opa. Então, o que acontece? O magistrado, nos últimos anos, foi recebendo uma independência nessa aplicação da norma. Olha que bacana. Então, muito embora nós sabemos que o magistrado está adstrito da norma, ou seja, ele está adstrito, ele é legalista, ele julga conforme a norma, mas o papel da interpretação dele foi amplamente ampliado, né? Amplamente ampliado foi ótimo, mas ele foi ampliado diante, então, dessa premissa de que a norma ela não é engessada, a norma deve ser aplicada diante do caso prático, joia? Então, nós nunca vivemos, durante todo o estudo do direito, uma ampliação tão grande de independência do magistrado ao aplicar a norma, joia? Olha que bacana. Não, tá na próxima, fica tranquilo.
Não está pulando sozinho, que ótimo, né? Então, olha só, entre o magistrado e o entre o legislador e o magistrado, gente, olha que texto lindo isso. Você vai querer até colocar no seu cartão de formatura. Existe uma relação como se fosse entre o dramaturgo e o ator. Sabe por quê? Olha só, deve este atender às palavras da peça e inspirar-se no seu conteúdo. Porém, se é verdadeiro o artista, leia o juiz, não se limita a uma reprodução pálida e servil, dá vida ao papel, encarna de modo particular o personagem, um traço pessoal, a representação. Ele empresta às cenas um certo colorido, ele dá as variações de matiz quase imperceptíveis e, de tudo, faz ressaltar aos olhos dos espectadores maravilhosos belezas inesperadas e imprevistas. Gente, esta comparação ao dramaturgo e ao ator é a melhor comparação do papel do magistrado e do legislador. Então, ele não está engessado a apenas aquela aplicação da norma. Ele dá o seu pitaco, ele dá a sua pessoalidade na aplicação da norma. Joia? É isto que faz a diferença de nós humanos serem diferentes das máquinas. As máquinas sempre vão trazer um resultado exato para um problema. Enquanto nós, os humanos, nós passamos por esse processo interpretativo de caso a caso. Então, o magistrado ele não é engessado a pegar a legislação e falar, olha, o legislador quis dizer isso, toma. Não. Se ele fizer isso, ele está sendo um péssimo ator. Joia? Nesta figura, então, esse texto figurativo de Maximiano é perfeito. Eu acho uma gracinha. Beleza? Então, olha só. O magistrado, ele não tem que ser insensível e frio ao aplicar a norma. Ele não é uma máquina. Joia? Ele é um órgão de aperfeiçoamento da norma. Olha que coisa poética isso. Então, ele pega a letra morta da lei e analisa essa norma morta da lei, a letra fria da lei, a um caso real. E aí, então, que ele vai fazendo essa interpretação da norma, trazendo o objetivo útil para nós. Porque se ele aplicar a norma rigidamente, friamente, ele não traz um resultado útil, tá? Então, ele faz esse papel de mediação entre o legislador, entre nós jurisdicionados, com esse dom interpretativo que o recai. Beleza? Vamos lá. Então, olha só, mesmo os estudiosos e aí a ciência hermenêutica, eles não procuram trazer uma regra de aplicação do direito. Joia? Eles buscam trazer o quê? Uma ampliação do pensamento para a aplicação da norma. Então, eu pego uma norma, analiso a necessidade do momento, ou seja, a necessidade da vida prática para poder aplicar a norma. Gente, hoje mesmo, nós tivemos aquele julgado do STF a respeito da medida provisória. Olha que interessante. Então, acabou há pouquíssimas horas atrás, nós tivemos esse julgamento sobre a respeito da medida provisória da redução salarial. E aí foi levado, então, ao STF se era necessário ou não que os sindicatos homologassem, então, aquelas discussões lá, sem ser coletivas, né? As discussões entre trabalhador e empregador a respeito da redução salarial. E se vocês lerem os julgados, eu vou colocar como material de apoio para vocês, tem um resumo dos julgados de hoje, vocês vão ver como é que eles analisam a medida provisória, a necessidade do sindicato frente ao grande número de negociações coletivas e a necessidade de manutenção dos empregos. Ou seja, não se aplicou uma norma para falar, olha, tem que passar pelo sindicato a qualquer custo. Não é assim. Ou seja, a condição que nós estamos vivendo trouxe a necessidade de uma adaptação da interpretação da norma fria. Joia? Às vezes, essa adaptação não soa até mal, falando, nossa, mas eles mudaram tanto assim no entendimento. Não, é a necessidade, é a ideia do fato, da aplicação no momento da norma. É não entender, então, que a norma é fria, que deve ser levada a ferro e fogo a qualquer custo. Joia? Opa.
Então, olha só, a norma, ela vai seguindo o progresso. A norma, gente, se nós fôssemos esperar o legislador criar cada norma diante da nossa necessidade, você ia padecer do seu direito. Então, recai ao magistrado fazer essa análise diante das novas circunstâncias que o progresso vem trazendo diante dessas novidades, tá? E aí agora nós estamos vivendo novos tempos e nós vemos novas interpretações o tempo inteiro, beleza? Olha que bacana. Os juízes, eles vêm do povo, eles são um representante dos interesses. Então eles ficam ao lado deste. Imagina então um magistrado ficar a qualquer custo ao lado do legislador, falando, não, o legislador quis dizer que depende da anuência do sindicato. Dane-se o seu emprego. Se a lei diz que é necessário, é necessário. Nós estaríamos ferrados. Joia? Então, o juiz, como parte de nós, parte do povo, ele fica atento, então, a esta evolução da sociedade e à defesa dos interesses. Joia? Opa! Cara, cada slide que muda some vocês. Beleza. Então, a atividade do julgador não é uma atividade meramente intelectual ou abstrata. Olha, deve ter um cunho prático e humano. Então, nós não somos máquinas e os julgadores também não são máquinas. Então, o magistrado ele deve revelar a existência de bom sentimento, tato, conhecimento exato das realidades duras da vida. Então, olha só, o magistrado, ao julgar, ele não analisa a norma fria da lei apenas. Ele tem que analisar o contexto humano de aplicação. O magistrado, muito embora às vezes ele esqueça, ele é gente da gente, beleza? Ele faz parte dos interesses do povo. E eu não estou falando política, não, gente. Eu estou falando ele como um julgador que deve defender os interesses da nação, do povo. Ele tem que analisar o contexto humano, o contexto social de aplicação da norma. Isso está escrito, inclusive, lá no começo do Código Civil, né? Vamos continuar. Opa. Então, o magistrado, ele é, numa escala bem pequenininha, ele é um sociólogo, ele é um moralista. Então, ele cabe analisar os interesses da sociedade, deve analisar, então, caso de transgressão à norma. Olha que bacana. Então, ele segue uma conduta de um sociólogo ao analisar os interesses e os anseios de um povo. Ao mesmo tempo, ele tem um papel moralista, porque ele tem que ver se essas normas estão sendo aplicadas. E caso, então, a conduta humana descumpra a norma, ele vai punir. Ou ainda, ele pode buscar a prevenção no descumprimento. Olha lá, o legislador criando as normas a respeito da embriaguez ao volante e olha a interpretação hermenêutica do magistrado a respeito disso. Que muito embora a norma diga que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, ao mesmo tempo, esse indivíduo embriagado coloca em risco toda a sociedade. Então, se ele coloca em risco a toda a sociedade, neste caso, então, eu sobreponho o interesse coletivo em cima do interesse individual. Olha, você tem o direito de não soprar o bafômetro, mas você vai se ferrar da mesma forma. Joia? Opa, mudou. Muda lá, volta aqui. Então, se nós fôssemos levar em conta o poder legislativo que nós temos, com essa demora que é para poder aprovar uma mísera leizinha, imagine a justiça que você ia ter. Não ia existir justiça para nós, porque se nós fôssemos esperar normas para depois, então, ter a interpretação, ou seja, o julgamento daquela norma, filho, você ia morrer. Para não falar uma besteira, quase falei, segurei. Rima com morrer. Enfim. Então, olha só, você ia se dar muito mal, joia? Se você fosse aguardar, então, a criação de uma lei para poder ter o seu direito, para poder exercer o seu direito, você estaria bem ferrado. E, além disso, a jurisprudência... Espera aí que eu vou abrir o chat para você aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver onde que é o chat. Ah, o chat não dá para abrir enquanto está
enquanto está passando, mas eu vou interromper. Não, vou interromper. Vou abrir o chat, então, aqui, ó, para poder falar. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: existe um parâmetro para essa interpretação do magistrado? É que o tio é surdo. Vamos lá. Agora sim. Tá ouvindo? Agora eu tô. Eu gostaria de saber se existe um parâmetro para essa interpretação do magistrado, ou ele segue princípios pessoais ou regionais. Então, não sei se a minha lá. Pergunta teve fundamento. Então, era o que eu ia passar até agora. Olha o que entende a doutrina. É preferível deixar o magistrado fazer uma interpretação. Às vezes a interpretação não pode ser nem muito vantajosa, ou tipo, em consonância com a jurisprudência a jurisprudência, por exemplo, de um tribunal, mas eu ter a chance de corrigir isso através de um tribunal, do que esperar o legislador criar uma lei. Isso que a doutrina entende. Porque como nós temos o direito de rever as decisões dos magistrados, às vezes é preferível ter uma interpretação errônea e eu corrigir essa interpretação através dos recursos em tribunais, do que aguardar o legislador. Mas, complementando agora uma outra parte que você me perguntou, a respeito da pessoalidade. Gente, lembra que nós vimos? O magistrado ele tem que ser impessoal. Ele não pode julgar de acordo com seus entendimentos, convencimentos, dogmas religiosos. Isto, o resultado disso é uma tremenda bagunça. Ó, exemplo, o julgamento do Richard. Aquele caso que nós analisamos, você observa que o magistrado deixou se contaminar pelas suas convicções pessoais. E olha o tamanho da besteira que é a decisão dele. Joia? Então, o limite o magistrado não pode contaminar a decisão com seus posicionamentos, com suas dogmas, e ao mesmo tempo, ocorrendo ainda essa contaminação, eu tenho a chance de corrigir isso através dos recursos em outras instâncias. Joia? Tá aqui. Entendi. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Quanto melhor for a jurisprudência a respeito daquele tema, então, olha só, analisando esta evolução da sociedade, melhor é a aplicação do direito. Beleza? Porque, olha só, até mesmo uma norma com defeito, ela pode atingir seu objetivo, dependendo, então, da inteligência de aplicação hermenêutica dessa norma. Ou seja, eu posso ter uma norma que não vem perfeita, mas no processo hermenêutico, ou seja, nesse processo hermenêutico realizado pelo julgador, eu consigo dar um resultado útil a ela. Joia? Opa! Agora está indo com vocês aqui, que ótimo. Então, olha só, com o prescrever do magistrado, dependendo assim da análise, então, obviamente, que ele usa, de acordo com o Código Civil no início, os princípios gerais do direito, a equidade, etc. Olha só, o mal possível daqui seria muito menor do que aquela antiga prática de aguardar, então, a interpretação da interrupção do julgamento para vir, então, uma decisão de cima para baixo, que é exatamente o que a gente está discutindo, que é o chamado sobrestar as ações. Ou seja, eu suspendo todas as ações, aguardo, então, uma decisão de uma instância superior ou ainda a criação de uma norma. Isso é muito mais prejudicial do que eu pegar e ter um julgamento e ter a chance, então, de reformar isto através do tribunal. Joia? Que é o que nós antecipamos. Ó. Exatamente isso. Ó. Então, se eu tiver um julgamento, às vezes, que não esteja em consonância com o objetivo do legislador ou ainda com os interesses da sociedade, eu tenho ainda a ideia do recurso. Tá? Então, é preferível ter uma análise, às vezes, mal feita pelo magistrado do que aguardar um julgamento de uma instância superior ou ainda a criação de uma norma. Beleza? Além disso, as próprias normas dos nossos códigos têm gerado, então, essa impossibilidade de delimitar toda a matéria jurídica. Ele deixa em aberto isso. Eu coloquei alguns exemplos disso daqui, pra vocês verem como é que isso ocorre em quase todas as normas e a gente não observa. Olha só. Essas normas abertas que nós chamamos. Ó, boa e má fé.
Me explica aí o que é boa e má fé. Me explica o que é força maior. Me explica o que é moral, bons costumes, ingratidão, imprudência, imperícia, objeto ilícito, impossível, fim ilícito, imoral. Gente, nós temos... Eu coloquei uma porrada aqui, dá para a gente ficar um dia falando aqui. Nós temos várias situações em que o próprio legislador deixou a cargo do julgador fazer a interpretação. Se eu perguntar para cada um de nós aqui que está dentro dessa sala o que é moral para você, sem que o outro escute, eu tenho certeza que eu vou ter um resultado diferente para cada um de vocês. Então, o magistrado, ao julgar, ele também vai ter essa interpretação. Só que lembre-se que ele é um estudioso do direito. Ele não vai julgar, gente, assim eu espero, e assim eu espero que vocês também entendam, de acordo com a sua convicção política, com a sua convicção religiosa, com o seu bom humor diário. Falar, hoje acordei com a pá virada, hoje eu vou indeferir tudo, hoje não tem boa fé no meu gabinete, hoje é só na má fé. Então, olha só, nós não podemos imaginar que o magistrado vai agir dessa forma. Até porque, se ele começar a agir dessa forma, muito provável, ele vai ser convidado a fazer um cursinho de atualização no tribunal, vai tomar uma mijadinha aí, ou mijadinha não, ele vai tomar, então, uma advertência, joia? Então, ele vai sofrer algum tipo aí de represária das instâncias superiores, você pode ter certeza. Em último caso, se ele começar a surtar, ele vai ser exonerado, não tenho dúvida disso, tá bom? Olha só. Aqui tem a continuação, tá? Fica tranquilo que isso tudo está no nosso material lá, que vai estar disponível para vocês. Mas eu queria chamar a atenção a vocês. Opa, não está aqui. Ah, estava no de cima. Opa, aqui, ó. Aquelas circunstâncias agravantes e atenuantes em penal. Gente, pensa na interpretação hermenêutica que o magistrado faz. Porque se ele seguir a letra fria da lei, você pode ter certeza que ele não aplica agravante. Mas aí o que ele faz? Ele faz um processo interpretativo e fala, olha, foi o atributo utilizado naquele furto, sim, e assim ele vai. Você pode ver. Se quiser, depois eu coloco algumas sentenças criminais para você ver como é que há variação de um mesmo instituto, na mesma circunstância, interpretação completamente diferente, tá? Esse aqui é o tipo, por exemplo, invasão de domicílio. Meu Deus do céu. Se você ver a quantidade de interpretação que nós temos da invasão, vocês vão se divertir. Mas fiquem tranquilos que eu vou colocar isso para vocês lá. Joia? Além disso, nós temos aí... gente, esse daqui é ótimo. Esse é perfeito. A pessoa provar que guardava o cuidado preciso com o animal danificador. Gente, o magistrado fala, olha, eu tenho certeza que você estava tomando conta daquele cavalo quando ele deu um coice. E esse coice aí... Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, todas essas situações aqui, o lucro cessante. Meu Deus, não. Como é que eu comprovo realmente aquilo que eu deixei de ganhar pelo ato ilícito do outro? Gente, o magistrado ele tem que fazer uma interpretação hermenêutica aqui, porque ele vai ter que ter uma bola de cristal para falar, não, você deixou de ganhar 10 mil reais porque você não foi trabalhar aquele dia. Gente, obviamente que o magistrado, estou fazendo uma visão muito superficial, mas o magistrado faz essa análise através das provas também, não é só através da norma fria da lei. Mas imagina, então, que o magistrado pode, de ofício, pedir as produções de prova que ele entende cabível. Então, até as provas que vão ser produzidas vão ser de acordo com essa busca da aplicação da norma. E ela fica a cargo, então, do magistrado. Joia? Nossa, gente, apareceu um recadinho de 10 minutos. Já tem meia hora que a gente está falando igual um louco aqui, ó. Glória a Deus. Olha só. Então, gente, mas olha que coincidência, ó. Tcharam! Viu, ó? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para nós, então, para a gente poder discutir, tá? Bater um papo, porque como tem aquela questão de 40 minutos, vai ficando, né? Pouco curto, a gente pode discutir. Eu já coloquei o material de apoio para vocês lá, depois eu libero lá no site. Tá esse material de hoje, amanhã eu coloco essa aulinha aqui, mais esses slides aqui. E eu não posso colocar o livro do Maximiano, tá? Mas aqui, ó, tem o nome dele aqui, ó, entendeu? Eu não posso colocar ele lá, mas está aqui, ó, Hermenêutica e Aplicação do Direito, é do Carlos Maximiano. Então, se você quiser comprar esse livro, entendeu? Depois vocês compram, ele é muito interessante, ele é bem aprofundado na sistemática hermenêutica, joia?
Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro do Maximiliano, ele vai criando cada capítulozinho pequenininho a respeito de interpretação jurídica, tá, gente? Então, nós estamos vendo alguns deles sem vocês perceberem. Esse de hoje é um, mas nós já vimos outros na sala de aula e vocês nem sabiam que era daqui, tá? Então, fica a dica aqui. Esse livro é muito bom. Joia? Então, eu vou colocar o stop and share aqui. Opa. Sai daí, filho. Pronto. Vamos colocar o fone. Aí eu vou abrir o microfone de vocês para a gente poder discutir, bater um papo, tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade. E aí, se você for tímido também, eu vou deixar o chat aberto, você pode mandar. Muito embora, não precisem ficar tímidos, tá? Uma pergunta aí. Por que eu? Por que eu? Eu estou vendo que a Elaine está se coçando para perguntar, entendeu, Elaine? Eu vi que você estava fazendo vários questionamentos durante a aula, pode fazê-los agora, aproveite a oportunidade. Não estava, impressão sua. Eram as anotações da aula, então. Professor? Eu anoto, mas não era, não. Algumas jurisprudências podem sair desse leque de interpretações de vários juízes, por exemplo, quando começa a sair muita coisa desigual fora da norma, eles geram uma jurisprudência, vem a partir daí? Sim, vamos lá. Olha. A primeira coisa que tem que lembrar é que nós temos os precedentes. Precedente... Deixa eu só colocar, está dando um eco aqui, gente. Aí eu já libero aqui. Vamos lá. O precedente, gente, ele antecede uma futura jurisprudência. Exemplo, fila em banco. Vamos supor, o juiz da primeira vara civil de Sinop entende que gera dano moral a fila em banco. Aí pega o juiz da segunda vara civil de Sinop e entende que não gera. Aí o que acontece? Sobe isso para o tribunal. O Tribunal de Justiça, então, decide que gera dano moral fila em banco. Ou seja, ele vai corrigir uma jurisprudência de outro magistrado. Mas beleza, olha que doideira. O Tribunal de Justiça de Goiás entende que não gera dano moral. Olha, nós subimos de instância para o STJ, falando, olha, agora o STJ diz, entendeu? Então, existem alguns procedimentos, um deles é a uniformização de jurisprudência. É um procedimento. Ele é feito para justamente buscar uma jurisprudência mais equânime, tá, gente? Porque a gente vai ter uma divergência de jurisprudência e aí o tribunal primeiro vai formalizando uma jurisprudência, depois isso o STJ, e se for matéria constitucional, em último caso, nós temos o STF. Joia? Entendi. Elaine, pode perguntar aí. Pergunta, isso cai na prova? Cai na prova, professor? Cai, é lógico que cai. Você acha que eu vou perder a oportunidade de cobrar essa aula de hoje sobre interpretação, inclusive com aquele texto do ator, que é o texto mais lindo que vocês já leram no curso de Direito? Pode falar. Aliás, a pergunta é se vai ter prova. Todo mundo vai estar vivo até lá. Professor, mas só semestre do ano que vem. Gente, professor, pode falar. Eu comprei uns livros semana retrasada, chegaram hoje lá. A arte da leitura e como ler um livro. E eu já peguei um ali e já comecei a ler, já li quase 2 capítulos. Muito bom. E esse aí eu vou comprar também. Então, o livro do Maximiliano, pra vocês entenderem, eu estou brincando, gente, ele é um clássico. Eu mesmo, quando aprendi hermenêutica jurídica, eu estudei por ele. Ele eu posso falar, ele não é o melhor, tá, gente? Porque ele não é o melhor livro de hermenêutica, mas eu posso falar que ele é o mais completo. Porque ele traz a leitura das cortes internacionais. Então ele fala, olha, em Roma fazia assim, olha, a Alemanha, a Corte Constitucional da Alemanha faz isso, olha, a França faz tal coisa. Então ele vai trazendo alguns comparativos e aí você começa a ter uma visão mais ampla da hermenêutica de como ela é aplicada, tá? Então, assim,
A nossa próxima aula é sobre subsunção de norma. Quem quiser já procurar um pouco sobre isso, vocês vão ver que loucura que é, que bacana que é. E, por exemplo, ao meu ver, um dos melhores que falam sobre isso é ele de novo. Ele traz uma visão menos pessoal e mais ampla. Então, ele é bem bacana. E, gente, qualquer livro de hermenêutica, de interpretação de forma geral, cara, vai enriquecer o curso de vocês de uma forma assim que vocês não fazem ideia. Isso eu tenho certeza. Porque a dificuldade em escrever é a dificuldade de ler e interpretar. Então, quem lê e aprende a ler com essa ideia da interpretação, gente, decola no direito. Você pode ter certeza. Ótimo. Vou comprar aí. Professor. Oi. Está conseguindo ouvir? Estou. Tá. O senhor falou que para subir para a segunda instância, né, para entrar com recurso, esse período demora muito tempo até a espera da interpretação da norma? Então, vamos lá. Imagina uma lei que entra em vigor hoje. Por exemplo, ó, nós estamos discutindo a lei de abuso de autoridade. Gente, nós estamos passando por um processo de interpretação dela. Então, nós temos aí juízes que estão tremendo com a norma, já tem outros que aplicam, punindo, e nós não temos ainda uma decisão pacífica dos tribunais. Então, o que vai acontecer? É de acordo com o número de demandas que nós vamos tendo uma pacificação da jurisprudência. Para vocês entenderem, o Código de Processo Civil de 73, em 2015, antes de entrar em vigor o novo, ainda passava algum processo hermenêutico de jurisprudência. Imagina o nosso Código de 2015. Tudo aquilo que foi construído passa agora novamente por um processo interpretativo, tá? Então, isso pode demorar anos, pode demorar décadas, como aconteceu com o nosso CPC. Boa. Joia? Então é melhor deixar, né? Melhor? Cortou bem na hora, Adriana. Não. A minha internet está muito ruim, professor. Então é melhor? Tô falando assim. Então é melhor. Então, no caso, vamos supor assim, como a lei que o senhor acabou de falar, aquela de abuso de autoridade. Alguns estão punindo, né? Então, eles vão agir conforme a lei agora, vamos supor, saiu a lei, vão agir agora, até aí, conforme a mudança, vão agindo em cada mudança, é isso? Isso. De acordo com que a norma vai sendo interpretada, vai saindo, então, as decisões. E aí, a jurisprudência, gente, lembrando, são as decisões reiteradas dos tribunais, né? Então, nós temos que esperar as decisões dos tribunais para poder gerar a jurisprudência, beleza? Gente, ó, nós temos menos de 1 minuto, tá? Então, de repente, vai encerrar. O que eu quero falar para vocês? Se ficar dúvida, gente, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem para a gente poder discutir, tá? Não precisa ficar tímido, beleza? Então, se houver dúvida, fazendo atividade ou a respeito da nossa matéria, pode mandar a mensagem para mim, mandar um e-mail, que eu respondo vocês, beleza? Então, moçada, ó, eu vou agradecer novamente. Vamos colocar até todo mundo, isso vai ficar bonitinho aqui, ó. Vou agradecer novamente, então, a presença de todos vocês aqui nessa sexta-feira, tá? Muito obrigado, fiquei muito feliz em revê-los, mesmo assim, de uma forma virtual, tá? Então, um abraço, bom final de semana, tudo de bom para vocês, beleza? Valeu, professor.